você manja de liderança situacional, né? E aí eu tenho muitas pessoas da minha equipe que eram bons técnicos e a gente subiu essas pessoas para liderança. Eu preciso formar esses caras como líderes, senão eles não vão performar. Senão eu perdi um ótimo designer, eu perdi um ótimo líder, um ótimo copywriter, porque eu passei ali para... Né? E aí a gente trouxe os líderes para o Rio de Janeiro e fizemos 3 dias de imersão. E foi incrível, cara. Botamos eles num puto hotel, frente mar, eles, hashtag vida épica e tal. E aí a gente teve esse alinhamento que foi incrível. Então eu precisei explicar liderança situacional, precisei explicar, pô, o feedback faz assim, precisei explicar essas coisas, porque senão eu estou esperando de um bom técnico que ele tinha um ótimo comportamento de liderança. Boa. E eles não vão mandar esse cara embora, eu vou perder esse cara. E aí vai ser péssimo para todo mundo. E é muito mais trabalhoso e desafiador e desgastante formar gestores do que formar colaboradores. Por quê? E as empresas erram muito nisso, né? Pega um técnico, promove para o gestor e acha o seguinte, o cara tá pronto, pô. Ele é bom escrevendo texto como copy, ou ele é bom como no estoque, ou ele é bom pagando conta no financeiro. Eu tenho confiança, ele tá pronto, eu vou subir ele para ser líder. Sim. Mas o líder, ele precisa muito mais das soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, ele tem que ter muito mais capacidade de relacionamento, tomada de decisão, resiliência e N aspectos comportamentais. Quem está no operacional, quem está na operação, um colaborador, tem muito mais repetição de padrão. É muito mais braço do que cérebro. E você transferir a capacidade para as pessoas de fazer algo é infinitamente mais fácil do que transferir a capacidade de pensar, do que transferir mentalidade. Então, você transferir hard skill, que é apertar botão, o que é uma hard skill? Mexer no Excel. Muito mais fácil ensinar o cara a mexer no Excel do que ensinar ele a correlacionar indicadores, tomar uma decisão com base nos indicadores, chamar o time, envolver o time na construção de um plano de ação em conjunto e fazer as pessoas se comprometerem com aquele plano de ação. Sim. É muito mais sofisticado isso. Isso. Então, e aí, muitas vezes o empreendedor não tem clareza disso. Ele acha que vai formar um gestor mais rápido que o colaborador. Aí o cara contrata a liderança e muitas vezes, vou trazer um diretor de multinacional. E no primeiro mês o cara tem que estar dando resultado. Quanto maior o nível hierárquico, mais demora para dar resultado. E não queira que seja diferente. Sabe por quê? Porque às vezes você traz um diretor, ou um executivo, ou um gerente-chave, e aí você está pagando um salário, abre aspas, fecha aspas, alto, você quer resultado rápido, e tem um risco muito grande de ficar corpos pelo caminho, o cara sair, você perder bons colaboradores e não ter resultado. Quanto maior a estrutura debaixo de um líder, mais antes do líder fazer intervenções, ele precisa conhecer a estrutura. Ele precisa conversar com as pessoas. Ele precisa entender a estratégia do negócio. Ele tem que respirar e conviver com aquela cultura. Não, mas o cara foi gerente comercial no meu concorrente. Eu vendo cerveja, ele vende cerveja. Ele sabe como é que faz. Entra aqui e dá resultado no primeiro mês. Não vai funcionar. Provavelmente seu sistema é diferente. As pessoas na qual ele vai liderar são diferentes. Muitas vezes, criando camada de liderança, uma vez a gente foi criar o nosso C-Level lá, contratar CFO, COO e tal. Cara, depois de 4 meses ficou vários corpos pelo caminho, Wendel. Por quê? Pagando salário de 40, 50 pau, velho, eu quero resultado rápido, velho. É o seguinte, tem tempo a perder não. 40, me dá o ROI. Mas a pessoa precisa conhecer, penetrar na estrutura, construir confiança com as pessoas, senão como é que ela vai liderar? Eu vejo uma cultura muito do brasileiro isso. Porque, por exemplo, a gente pega um exemplo, né? Comparando o futebol no Brasil com o futebol no restante do mundo. Comparando, por exemplo, futebol no Brasil contra o futebol americano. A gente vê um técnico lá, esse cara ele fica 5, 6, 7 anos num time. Um técnico no Brasil, ele tem uma sequência de 3 derrotas, já começa a sair. Fulano vai rodar. O cara tem 5 derrotas, o cara roda. Então não existe essa cultura do vamos deixar o cara chegar, ele precisa entender como é que ele vai fazer um trabalho de base, ele vai... Sabe? Então é saber dosar a mão do ele está cumprindo KPIs de curto prazo que são preditivos, né? Então, assim, pô, ele está formando time, ele está mapeando, ele está... Que isso vai gerar lá na frente, porque... Não, ele tem que entrar e tem que dar resultado. E aí eu percebo a diferença, por exemplo, do business de futebol lá fora, que é extremamente lucrativo, e o business de futebol no Brasil, que os times têm dívidas gigantescas e tal, e não consegue ser um negócio de fato. A diferença de um negócio que é um time de futebol brasileiro contra um time de futebol americano nos Estados Unidos. É completamente diferente. Você vê um técnico, o cara tá lá 5, 6 anos fazendo um puta trabalho. Perfeito. Né? E o que você está fazendo realmente isso a jornada, né? A gente cresce um determinado patamar formando colaboradores.
Depois a gente vai rampar e alavancar muito mais formando gestores. É. Então, no começo, né, do IBC, eu e meu pai começamos o IBC juntos em 2007, aproximadamente. Como é que a gente fez a primeira rampagem de vendas? Eu formei vendedores. Eu cheguei a ter 20 vendedores que respondiam para mim. Só que quando eu desenvolvi a habilidade de formar coordenadores que cuidavam dos vendedores, depois de alguns anos, eu estava com 100 vendedores e 10 coordenadores embaixo de mim. Sim. Então, quando você aprende a formar outros líderes, outros gestores, além de somente colaboradores, o teu negócio vai para outro nível. Porque o que é uma empresa? Gestores cuidam de colaboradores, colaboradores cuidam dos clientes e os clientes cuidam da marca, comprando seus produtos e serviços e também recomendando. Então, o empresário ele tem que cuidar desse acontecimento. Né? Então, eu formo gestores que cuidam de colaboradores e colaboradores cuidam de clientes. E aí eu tenho um círculo virtuoso e positivo que todo mundo sai ganhando. Né? Mas sabe, um desafio que eu vejo que acontece é o seguinte, as pessoas, elas... Vamos pegar um caso de um cara, você até ajuda a gente aqui, talvez, Tá, isso, que bora, é o quê? bora. O cara, ele foi operacional em algo, na vida dele toda. E ele viu que ele poderia sair daquela empresa onde ele foi operacional naquilo, ou técnico naquilo, ou tático naquilo a vida toda, sair, depois de 8 anos ali, aprendeu pra caramba, sair, deu lucro para essa empresa, não existe dívida. Né? Porque as pessoas muitas vezes acham isso, eu não posso sair dessa empresa porque existe uma dívida com essa empresa. Não, você recebeu um salário, você entregou seu tempo, a sua habilidade, acabou, não tem dívida. Concordo. Nunca tem, isso Concordo. é uma loucura. Assim como o inverso. Tem empresa que segura a demissão porque fala assim, pô, eu tô com esse gerente aqui da minha fábrica há 8 anos, durante 6 anos ele voou, mas tem 2 anos que o cara só dá trabalho. Não, mas ele gerou muito saldo. Vou deixar ele aí, tadinho. Não tem dele. dívida, meu não Deus. Não tem dívida, todo mês a dívida zera. Aconteceu um resultado. E tem empresário que perde um bom talento e pega e fala assim, pô, o cara foi desleal, foi infiel. Ensinei tudo que ele sabe, cresceu aqui dentro, agora foi pro mercado. Né? Cara, as habilidades de uma pessoa dentro da sua empresa são delas, não sua. Tá alugado para você. Você está pagando mensalidade ali. Isso, é por isso que eu odeio quando as pessoas falam para mim assim, Marcos, eu trabalho para você. Eu falo, não, você não trabalha para mim, você trabalha para você. Você presta um serviço para mim. Você presta um serviço para mim e trabalha para você. Pense que você trabalha para você, que você vai trabalhar muito melhor. Você vai ser leal aos seus sonhos, você vai ter muito mais entrega. A partir do momento que a pessoa pensa, eu trabalho para fulano, ela se coloca numa posição de vítima. Sim. A partir do momento que ela pensa, eu trabalho para mim, ela é protagonista. Sim. Ela vai entregar mais que o combinado, ela vai crescer dentro da empresa. Se a empresa não reconhecer aquele over-delivery que a pessoa está falando, o mercado vai reconhecer, ou ela mesma vai começar a perceber que o saldo não está positivo e vai buscar uma opção para empreender ou não. Né? Faz então, sentido. É uma questão assim, você desenvolver essa mentalidade nos teus colaboradores. Né? Tem uma palavra que é muito dita nas empresas que é assim, o colaborador tem que ter cabeça de dono. Sim. E isso começa no significado que ele traz para a função dele. Se no significado, na cabeça dele está assim, eu trabalho para o Wendel, ele nunca vai ter cabeça de dono. Sim. Eu trabalho para o Wendel. Eu sou dono do quê? Eu sou dono do quê? Agora, se eu ponho na minha cabeça, eu trabalho para mim. Eu gerencio minha própria carreira, eu gerencio o resultado que eu sou entrego, dono da minha área, eu sou dono do meu escopo, eu sou dono do meu tempo, eu sou dono dos meus resultados, aí ele vai ter mais protagonismo, né? Vai ter mais entrega. Né? Então esse cara ele saiu e ele foi montar. Então ele passou 8 anos sendo operacional naquilo, botando a mão na massa. Ele sai e ele monta um negócio. Então assim, a zona de aptidão dele é alta ele fazendo aquilo. E tecnicamente. Tecnicamente. Aí chega um ponto que ele vê que ele precisa montar uma equipe porque o casamento dele está acabando, o cara está trabalhando 18 horas por dia, ele está ferrado, está com úlcera, ele tá, né, o cabelo está caindo, tem que fazer implante. E aí ele está com aquela vida toda. Aí chega aquela questão toda. Aí chega um ponto que ele começa a montar a equipe. E eu percebo assim, o quanto essas pessoas ainda ficam presas naquela necessidade de ficar operando. Elas não conseguem, por exemplo, falar o seguinte, né? Não, beleza, fiz a reunião com os meus líderes, eles saíram para trabalhar, e a pessoa fica assim, e agora, o que eu faço? Meu celular não toca mais, ninguém está precisando de mim, o que eu faço? E a pessoa não conseguir lidar com a possibilidade, bom, eu vou abrir outras frentes de negócio, ou eu vou aproveitar, eu vou viajar pelo mundo, ou não. E a pessoa fala, não, eu preciso estar lá ainda, sabe? Eu preciso ter treta para resolver, eu preciso ter problema para resolver, eu preciso ter desafio para resolver, eu preciso... E aí o cara não pensa em crescer, porque isso é um desafio, e ele começa a arrumar problemas com a equipe, sabotando.
não gosto desse cara mais. Vou mandar esse cara embora. Pronto, o setor ficou sem ninguém. Agora eu tenho que assumir esse setor. Voltei para operação. Você já viu isso acontecer, né? Já, isso é muito comum, né? E isso aí acontece muito porque a pessoa ela está habituada, ou seja, ela está padronizada, ela tem o que eu chamo de síndrome de super-herói, que é o que muito empreendedor e muito gestor tem. O que é o super-herói? Ele que resolve tudo. E quando você resolve, você tem uma sensação de êxtase. Na hora que você pega uma bucha de um cliente e resolve, o cliente estava com a cara de bravo, faz cara de mal aí, Wendel. Agora faz cara de feliz. O cliente estava puto, agora está feliz. O teu cérebro faz o quê? Caraca, resolvi o problema. Sensação de êxtase. Isso vai criando uma síndrome de super-herói. Uhum. Por quê? Porque você é elogiado, valorizado. Então os funcionários pegam e falam pro dono da empresa assim, se você não tá aqui, essa empresa não anda. Não, aí o cara fica louco. Não, Aí, ou ele fala isso, né? Bom, ou eu ele- tenho que, ou eu ele. vou arregaçar a manga, porque se eu não faço, nada funciona nessa Exatamente. empresa. Aí ele tem que passar por uma transformação de hábito, que é um desafio para o ser humano. E aí ele precisa de ajuda, ele precisa, né, de reconhecer a necessidade de apoio. Sim. E aí muitas vezes o que ele pode fazer é chegar no time e falar assim, galera, me ajuda. Eu sou muito centralizador, eu falo isso para os empresários. Ensina o seu time a liderar você. Liderança não é só você que lidera os outros também lideram você. Como? Uhum. Você chama o seu time, explica as suas fraquezas, as suas debilidades e fala para eles, me ajuda. Eu, por exemplo, minha memória para coisas triviais, ela é ruim. Então eu falo para o meu time, não confia na minha memória. Não fala um negócio para mim de manhã e à noite você fala, Marcos, você tinha que fazer aquele negócio, você fez? Não, fala para mim 15 minutos antes. Fala na hora, me lembra várias vezes, não tem problema. Né? Eu ensino para o time, ó, reconhece a minha fisiologia e entende se eu estou aberto para vir para lidar com um problema agora, ou uma sugestão, ou se é melhor deixar para depois, ou se agora é a hora. Então você lidera pessoas, mas ensine as outras pessoas a te liderar também. Então, eu sou, por exemplo, mais dominante, mais influente, mais executor, comunicador executor. Então, eu falo para o time, eu não sou atento a detalhes. Eu erro certos pontos e vírgulas. Se eu mandar um texto para vocês para postar no Instagram, corrige. Vai ter erro lá. Não confia no meu português. E muitas vezes cria-se, né, uma ilusão de que a liderança é uma via de mão única. Então, eu lidero pessoas. Não, liderança é uma via de mão dupla. Cara, eu lidero meu time e meu time me lidera. E se o cara não tiver aberto para ele poder... Porque esse movimento do ego de existe um problema, deixa que eu resolvo, ou eu vou, faz uma reunião aí, que eu vou dar, vocês são incompetentes, eu vou dar ideia na frente de vocês para acabar com todos vocês. Vocês não estão resolvendo, então agora faz a reunião. E como seria se fosse o seguinte, né? Eu tenho soluções possíveis na minha cabeça. Eu gosto dessa possibilidade. Junta seu time e fala assim, gente, como é que vocês vão fazer para resolver esse problema? Eu já tenho 3, 4 soluções aqui. Só que se eu fico vomitando essas soluções, eu estou o tempo todo aumentando a minha musculatura e estou fazendo as pessoas ficarem mais fracas. Isso, perfeito. Então, de novo, a gente volta para academia. Não, e a academia... Se eu fico pegando peso e agachando, eu crio músculo nas minhas pernas. Se tem um peso que deveria ser agachado pela equipe para que todo mundo fique mais forte, eu pego o peso e eu agacho, eles ficam fracos e eu fico forte. Chega um ponto que eu sou um fisiculturista e as pessoas parecem pessoas que estão passando fome na Somália. E aí, o que acontece? Quando tem a carga do piano, que é carregar todo aquele resultado daquela operação, fica nas tuas costas, porque você é um fisiculturista, todo mundo fraco. Então, é um exercício que demora um pouco mais, a solução não vai sair em 15 minutos, vai sair em um dia, talvez, mas é um jogo de longo prazo. Eu quero criar musculatura nas pessoas. Porra, eu quero chegar lá e vomitar a solução e falar assim, ó, anota o plano de ação aí, fulano fazendo, acabou a reunião, vamos embora. Vou tomar um café porque eu sou foda. Sou foda, eu chego, eu resolvo. Em vez de, galera, qual é a solução que vocês acham que poderia ser tomada? E as pessoas estão indo, e você... E o que mais pode ser feito? Você sabe qual é a habilidade para poder conseguir respirar mais que o empresário tem que ter? Ter estômago. aí eu brinco assim, você tem você come todo dia, você vai no banheiro, usa esse estômago, tem que ter estômago, tem que ter paciência. Né?